Paz e bem. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração dedicada à Mãe da Divina Providência. E neste momento, convido a todos a pedirmos perdão a Deus por todas as nossas faltas, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos tantas coisas para glorificar ao Senhor. Cantemos o hino de louvor. Senhor Deus, o Rei dos céus.
queremos colocar no coração de Jesus esta missão que ora se inicia entre a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus e a Rede Vida de televisão. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos, praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará.
por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu para o mundo é sem importância e desprezado o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, a sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que celebramos esta missa aqui da Capela Mãe da Divina Providência de Jaci, interior do estado de São Paulo. Agradeço a você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, participando conosco deste momento tão importante. Mas é necessário que neste momento nós façamos a nossa reflexão da liturgia de hoje. E neste quarto domingo do tempo comum, nós somos chamados a sermos os bem-aventurados, como Jesus proclama no Santo Evangelho de hoje. Mas se faz necessário, antes de qualquer coisa, entender o que é bem-aventurado. E o bem-aventurado é aquele que é feliz, aquele que é bendito, aquele que é destinatário dos favores de Deus. Ao subir a montanha, Jesus assume a postura do novo Moisés. Não mais entrega tábuas de pedra, mas fala diretamente ao coração. As bem-aventuranças não são apenas código moral, frio, nem promessa para um futuro distante, mas o retrato do próprio Senhor Jesus Cristo e o caminho para aqueles que desejam viver o reino já aqui, agora. Não é um retrato de futuro, mas é a proposta do presente. No mundo que proclama, preste bem atenção, felizes os ricos, os fortes, os que vencem a qualquer custo e a qualquer preço. Jesus começa dizendo, felizes os pobres. Olha a diferença, prestemos bastante atenção. Os mansos, os que choram, os que são perseguidos. É uma inversão radical de valores na lógica do mundo. Aqui não se trata de exaltar o sofrimento, mas de revelar aonde Jesus resolveu habitar. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não são os miseráveis por si mesmos, mas aqueles que se apoiam em seguranças falsas. Mas do que Jesus fala, sabe que tudo é dom, é livre e não possui nada. Sabe por quê? Porque tudo pertence a Deus. Este é o pobre em espírito. Bem-aventurados os mansos. No mundo agressivo, mansidão parece fraqueza. Ah, coitadinho, ele é tão mansinho. Dá uma certa impressão. Não,
O manso é aquele que tem toda a força agarrada no poder de Deus. Não tem violência nas mãos, mas ama até o fim. Bem-aventurados que choram. Eu, particularmente, fico preocupado quando acontece alguma coisa e eu vejo que as pessoas não soltam uma lágrima. Por quê? Por quê? Deus não é indiferente às lágrimas humanas. Quem chora porque ama, se compadece. Quantas vezes ouvimos um fato e choramos juntos? Quantas vezes contamos um fato e choramos juntos? Porque sofre com o sofrimento do outro. É o coração de Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Como falar em justiça nos nossos dias está tão difícil. Não se trata apenas de justiça social, mas a justiça do reino de Deus. Relações curadas, dignidades restauradas, vida defendida. Essa fome não nos deixa e nos pode deixar nunca nos acomodar com a justiça, com a injustiça. Justiça e paz se abraçarão, mas precisamos unir a justiça e a paz para realmente acontecer o abraço. Bem-aventurado a misericórdia é o rosto de Deus. Olha só o que o nosso querido e saudoso Papa Francisco, no seu livro, A Misericórdia é o nome de Deus. Quem perdoa, quem recomeça, quem não desiste do outro, jamais experimenta o céu aqui na terra. Como é importante ouvir alguém dizer assim: eu não desisto de você. Como é importante, como é fundamental para este ouvido, para este coração, eu não desisto de você. E nosso Senhor não desiste de nós. Bem-aventurado os puros de coração, porque a unidade interior, o coração sem duplicidade. Nós não podemos ter um coração dividido, um coração que ora nós apoiamos, batemos palma a essas agressões do mundo, outra hora nos ajoelhamos. Não, nós não podemos estar dos dois lados, nós não podemos ter dupla face. O pacificador, ele cria ponte, não muros. Ele cria a interlocução entre um e outro. Ele sente a dor do outro. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Olha que coisa linda. Seguir Jesus nunca foi confortável. Ou se alguém pensa que seguir Jesus é tudo às mil maravilhas. Não. A fidelidade ao Evangelho tem preço. O preço que a nossa Rede Vida paga por ser fiel aos ensinamentos do Mestre. O preço que as nossas congregações pagam por sermos fiéis aos nossos fundadores. O preço que as nossas obras pagam para serem fiéis ao compromisso de salvar vida todos os dias. Irmãos, a promessa é clara. Mas qual que é a conclusão das bem-aventuranças? Não um ideal inalcançável. Não vamos pensar assim: não, isso daí é só para um grupinho de pessoas. Não, é para mim, sacerdote, é para você religioso, religiosa, pai, mãe, todos nós, é para nós, é para aqueles que amam a Jesus. Felicidade não depende de ter, mas de pertencer. E eu quero pertencer. Não de vencer, mas de amar. Celebrar este Evangelho
é deixar uma pergunta importantíssima a todos nós. Em que lógica eu estou vivendo? A lógica do mundo ou a lógica do reino? Em qual eu estou vivendo? Em qual eu quero viver deste momento para frente? Em qual eu quero viver no meu trabalho amanhã cedo? Em qual eu quero viver na minha família? Em que lógica eu quero? E assim eu peço que o Senhor conceda-nos a graça de sermos bem-aventurados. Por isso, eu desejo a todos bem-aventurados, 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 e bem-aventurado você, aí na sua casa, com sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, para transformar vossa palavra em vida, pedimos vossa força, rezando: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Que a Igreja Espírito seja a implantar vosso reino no coração da humanidade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Que a certeza da ressurreição no seguimento de Jesus seja nossa força invencível nas dificuldades da vida e missão. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Que sejamos vossa força solidária para com vossos preferidos, os marginalizados da sociedade. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E neste momento eu quero rezar por você, em especial aqueles que pedem a nossa oração. Dai-nos, ó Pai, acolher e viver este novo mês que nos estais dando como tempo vosso em nossas famílias e comunidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza também, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O
dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho e com o pão, ofertamos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da criação. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Apresentamos, Senhor, no vosso altar os dons do nosso serviço. Acolhei-os com bondade e transformai em sacramento da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte, a glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, o povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos um hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, santo, 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 Senhor Deus.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, o Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe da Providência, e São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Clara, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Antônio Vilar,
com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou seguir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção, esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Aquele olhar franciscano, a exemplo do samaritano, não é indiferente, estende a sua mão, abraça o coração, cuida com irmão, porque é um ser humano. Aquele olhar do irmão Francisco, que abraçou o sofredor. Ele é nosso mediador, de luz e do Espírito. Ele é a carne de Cristo, que desperta um só sentido. Deus Pai é puro amor. Sou franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus, ir além mar.
de Jesus ir além mar. A vida humana é muito além da sua dor. É santuário, é morada do Senhor. Oremos. Alimentados com o sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, Senhor, que com este auxílio de salvação eterna, cresça sempre mais a verdadeira fé por Cristo nosso Senhor. Neste momento, quem está acompanhando a nossa Santa Missa, pedimos que os presentes possam se assentar. Iremos escutar algumas palavras do guardião-geral da Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, a falar conosco. Caríssimos irmãos e irmãs, para mim, para a nossa fraternidade, para a nossa associação, é um motivo de muita emoção neste momento. Quando iniciamos esta obra, foi nos orientado que nós nunca poderíamos ter televisão comum. Mas, na minha criatividade, passando pela rua, achei um caixote de televisão sem o tubo. Coloquei dentro do carro. Não tínhamos televisão. Não tínhamos porque diziam que não podia ter, mas também não tínhamos porque não tínhamos dinheiro para comprar um aparelho de televisão. Mas a televisão acontecia numa mesinha, sentado de um lado, e eu dava as notícias, o Nilson radiava jogo, o Gilmar falava as piadas, e assim as noites passavam na comunidade de recuperação. Mal eu sabia que 40 anos depois, nós íamos ter esta missão compartilhada com a nossa querida Rede Vida de Televisão, aqui, aonde não podia ter televisão, aonde não tínhamos dinheiro para ter televisão. Por isso, chegado ao final desta Santa Missa, nos reunimos aqui como família de fé para celebrar este novo passo. Passo que só acredito pela santa mão da divina providência. Como ouvimos no Evangelho de hoje, queremos ser os bem-aventurados. E vamos ser. E vamos lutar para ser. Porque o próprio Cristo continua a lançar as redes para as águas mais profundas. Anunciar a boa nova, anunciar a boa notícia, anunciar a alegria, é missão da Rede Vida, mas é de cada cristão, e a partir deste momento, nossa também. Vivemos no mundo das dores, no mundo do gemido, no mundo do sofrimento dos nossos hospitais. Mas também vivemos no mundo da cura. Vivemos no mundo do levanta-te. Vivemos no mundo de que é possível se recuperar, que é possível viver sem as drogas. Mas para isso precisamos anunciar Jesus de Nazaré. Hoje, não apenas encerramos a celebração. Quem diz encerrar celebração? Nós iniciamos a celebração, continuamos a celebrar. Abrimos um caminho que é de missão.
Não foi a Rede Vida que nos chamou, não foi a fraternidade que nos chamou, não foi alguém que respondeu, mas foi o Senhor, na sua divina providência, que nos reuniu aqui. Esta capela, dedicada à querida Mãe da Divina Providência, torna-se casa de oração, aberta somente para aqui, a nossa associação? Não! A partir desse momento é aberta ao Brasil, é aberta ao mundo, é aberta a todos, é aberta a todo aquele coração. Sinal da palavra de Deus, não reconhece distância. Lembro que cada missa, cada ato devocional realizado aqui neste chão, será o conforto para tantas e tantas almas, consolo para tantos e tantos enfermos, esperança para tantos e tantos aflitos, luz para tantas e tantas famílias, força para aqueles que já não conseguem ter força, que não conseguem mais ter esperança, mas aqui poderemos ajudar a ter esperança. Agradeço imensamente a Rede Vida de televisão. E eu gostaria de recordar um fato muito importante. Recém-ordenado padre, num retiro no Colégio Santo André, em São José do Rio Preto, nosso Dom José de Aquino Pereira, atual bispo de São José do Rio Preto, anuncia que uma pessoa iria trazer uma grande notícia para todos nós. E neste momento entrava o nosso querido profeta do anúncio que iria se constituir a sede da Rede Vida de televisão em São José do Rio Preto. E eu já fiquei imaginando como que tudo isso poderia acontecer. E desde aquele momento, eu comecei a pedir a Deus e a viver passo a passo com a Rede Vida. Todos os dias, no dia de Santa Clara, que é o dia da nossa fundação, nós rezamos a missa de Santa Clara na Rede Vida e sempre fomos muito bem acolhidos. Peço a Deus a essa gratidão e digo muito obrigado por nos receber, não na emissora apenas, mas nos vossos corações. E digo mais, aqui é a vossa casa, aqui é o vosso pão, e aqui é o lugar aonde nos encontraremos com Deus. Que daqui, diariamente, queremos rezar por toda a igreja, queremos rezar pelo Papa, queremos rezar pelos sacerdotes, queremos rezar pelos enfermos, por todos aqueles que acompanham a nossa missão, e confiados à Virgem Mãe da Divina Providência, sejamos instrumentos da paz. Instrumentos da paz. Porque Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia nunca faltou nesta casa e nunca faltará. Porque até agora, quero dizer como São Francisco de Assis, ainda pouco fizemos. Muito obrigado a todos que colaboraram para que vivêssemos hoje esse momento tão importante nas nossas vidas. Louvado seja meu Senhor. Para sempre seja louvado. E para marcarmos esse momento ainda mais, gostaríamos de chamar o Monteiro Neto, representando toda a família Rede Vida, que o Frei Francisco entregue
essa placa que ficará aqui, nesta capela, marcando perpetuamente este momento. Placa de dedicação, ano jubilar franciscano, 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027. Neste lugar sagrado, onde a divina providência se manifesta na oração, na simplicidade, na partilha e no cuidado a serviço da vida, eu, Frei Francisco, guardião geral e presidente da nossa associação, celebrei a primeira missa nesta capela dedicada à Mãe da Divina Providência, em 1º de fevereiro de 2026, às 18 horas, em Jaci, estado de São Paulo. O Conselho da Fraternidade, junto à diretoria da Rede Vida, inaugura um novo tempo de união e de fraternidade entre a Rede Vida de televisão e a Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus. Que a Eucaristia aqui celebrada gere paz, reconciliação e alegria, e nos ensine a viver o Evangelho com simplicidade e amor. Paz e bem. Mais uma forte salva de palmas. Muito obrigado, Frei. Frei, eu vou trazer o papai aqui um pouquinho na frente. O senhor pode vir comigo? Vem cá. Frei, hoje é um dia muito emocionante para todos nós da Rede Vida, porque é um dia de muita gratidão. Nós tivemos inúmeros encontros, não é de hoje, de muitos anos a gente se encontra, mas nos últimos 2 meses nós temos nos encontrado com muita frequência. É importante nós darmos um testemunho para você que está nos acompanhando no Brasil inteiro, como que a Rede Vida foi recebida nesta casa. Sabe aquele olhar amoroso, aquele jeito fraterno, cheio de amor e esperança? É o que nós encontramos constantemente, todas as vezes que nós viemos aqui. E não foi apenas pelo Frei Francisco, foi por todos os membros que aqui atuam. Todas as pessoas que aqui trabalham nessa casa nos olham com um olhar de amor, de admiração, de incentivo e de apoio. E tudo isso é fruto da sua liderança, que transmite a todos um amor tão grande a Deus, um amor tão grande à igreja, e, consequentemente, um grande amor também à Rede Vida e Televisão, como um veículo que quer servir a Deus. Frei, eu vim pensando, o que eu ia falar para os nossos telespectadores e para todos vocês que estão aqui hoje, nessa missa inaugural, pertinho do papai. Aí, Frei, veio uma coisa, um pensamento muito forte no meu coração, na minha mente. Nós estamos iniciando, não uma parceria, nós estamos iniciando uma unidade. E essa unidade
está muito, muito consolidada na divina providência. Foi divina providência que fez com que a minha avó Inês acompanhasse esse homem aqui na sua formação catequética. Foi a vovó que levava o papai para todas as missas, nos momentos de aprendizado, quando criança. Foi a minha avó Inês, que era esposa de um peão de boiadeiro, Francisco, que não tinha tempo. Ele trazia boi de Minas Gerais para Barretos. E, de repente, foi a divina providência que fez com que esse cara aqui tivesse o dom da comunicação. Não foi a providência? Não foi, Frei? Que infundiu no coração desse homem aqui, que poderia ter sido do ramo agrícola, poderia ter ido para qualquer outra função, mas não, ele se tocou pela comunicação. Ele quis ser comunicador, quis ser radialista. E com uma grande capacidade administrativa, ele não só foi radialista, como montou a primeira equipe de esportes. Depois, Frei, ele virou gerente, teve a oportunidade de fundar um jornal, de comprar uma rádio. Aí, nas trombadas da vida, foi convidada pela providência, através do padre Gabriel Correr, lá de Barretos, no Estigmatino, a fazer o cursilho de cristandade. E naquela fase de criança da minha avó, que o formou, ele viveu um pouco o distanciamento da igreja, naquela época da juventude. E foi justamente no encontro do cursilho de cristandade que reavivou todo aquele sentimento forjado pela minha avó Inês. E aí esse homem se envolveu de uma tal maneira com a igreja, que fez tantas obras, que fez tantos amigos, que é impossível a gente não sentir a providência divina. E de tudo que ele já realizou, ajudar a diocese de a cidade de Barretos virar sede diocese, a cidade de Maria, que as irmãs conhecem tão bem, que muitas pessoas conhecem, quis a providência que ele se tornasse amigo do primeiro bispo de Barretos, Dom José de Matos Pereira, que no leito de morte pediu para o papai: Monteiro, seja amigo do meu sucessor, o Dom Antônio Maria Mútilo. Foi a providência que fez com que o papai e o Dom Antônio ficassem muito amigos e muito próximos. Foi a providência que deu oportunidade para que ele disputasse um canal de televisão aqui em São José do Rio Preto, ganhasse a concessão e colocasse a serviço da igreja o seu canal para fazer a Rede Vida Televisão. Mas a providência na vida do papai e nas nossas vidas é tão profícua que ele sempre teve pessoas para ajudá-lo. Então, estou falando de Padre Gabriel Corre, estou falando da Dona Inês, eu estou falando do Dom José de Matos Pereira, estou falando do cofundador da Rede Vida, o Dom Antônio Mútilo, mas eu tenho que falar do entusiasmo de Dom Luciano Mendes de Almeida, de Dom Altamiro Rossato, arcebispo de Porto Alegre, irmão Clemente, lá de Curitiba, e tantas pessoas a providência foi colocando na vida, na presença da Rede Vida. Eu não quero cometer nenhuma injustiça de não citar os nomes que construíram a Rede Vida. Mas eu estou fazendo uma relação de uma história de muita gente da qual a providência tocou o coração. E vocês ouviram hoje aqui uma história de um jovem padre que há 40 anos, há 30 anos atrás, ouviu falar da Rede Vida de televisão.
E a divina providência traz hoje para a Rede Vida o Frei Francisco. Olha que coisa mais bonita, gente. É contar com a providência divina para fazer as obras e as coisas. Mas é providência ainda maior de Deus contar com a obra humana, com o ser humano, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, para construir o seu reino. Quantas pessoas eu estou vendo aqui e sinto a providência no meu coração. E o abraço que eu quero dar, e que nós demos ao Frei Francisco agora há pouco, possa significar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a providência divina nunca faltará. Frei, é providência nesse momento em que nós vivemos. Deus ter tocado os nossos corações para que possamos fazer a nossa caminhada de comunicação, mas a nossa caminhada também em busca de um reino de Deus que possa, nos dias de hoje, diminuir o sofrimento das pessoas, trazê-las para Deus, para a grande conquista que é a vida eterna. Frei, muito obrigado. Nós estamos muito felizes. Papai, nós estamos muito felizes, não estamos? Hoje não é um dia de glória a Deus? Pai, muito obrigado por tudo. E eu sei que o Senhor gostaria que eu falasse que nós não só cremos em Deus, que nós somos gratos, e nós louvamos a Deus pela vida do Frei Francisco, por todos os membros dessa fraternidade, e a você, ouvinte e telespectador da Rede Vida, o nosso muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E termino dizendo que eu estou aqui diante daquele que talvez seja o primeiro telespectador da Rede Vida, porque ele a imaginou nos seus melhores sonhos e no seu coração. Mas hoje, como inúmeras pessoas que estão nos assistindo, têm na Rede Vida a sua razão de continuar existindo, vivendo e comungando com Deus. Mas saiba que ele só não está fisicamente ao seu lado, mas ele também está ouvindo, acompanhando a Rede Vida de manhã cedo até o dormir. Ele é o grande telespectador da Rede Vida, como você. E ele idealizou essa televisão para você. E hoje ele é o seu grande beneficiário. Imagina a alegria que ele está sentindo de ver que a Rede Vida continua, não com o Neto e Luiz Antônio apenas, com as nossas famílias, com Dom Odilo, nosso presidente do conselho, Dom Fernando Figueiredo, nosso diretor-presidente executivo, de todos os membros da Rede Vida, de todos os nossos colaboradores, de todos os nossos funcionários. Mas a Rede Vida continua com a providência divina, somando mais pessoas, mais corações, mais idealistas, como o Frei Francisco Belotti, que agora e sempre é Rede Vida de televisão na sua casa e na sua vida. Muito obrigado. Neto, a nossa capela tem nome, Mãe da Divina Providência. E para concluirmos esta linda celebração, nós queremos coroar Nossa Senhora. Por isso convidamos o senhor Monteiro Filho, o senhor Monteiro Neto, juntamente com o Frei Francisco, a coroar a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Providência divina.
providência do Altíssimo. Providência do Altíssimo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da divina providência, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide, ficai em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e até amanhã, 6:55 da manhã, com a celebração da Santa Missa aqui nesta capela, dia da apresentação do Senhor e dia do consagrado. Participe conosco. Uma excelente noite.